Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todes. Essa é a edição de número 351 do Jornal Espia Cariri, aqui na TV Fala Leonel. Hoje, dia 7 de dezembro de 2023, temos os seguintes destaques. Estados Unidos pretende criar uma guerra na América do Sul, criminalizando a Venezuela por interesse em reservas de petróleo. Ministro Silvio Almeida aponta a verdadeira face do movimento fascista MBL e faz a defesa do padre Júlio Lancelotti. Mais um crime do ladrão de joias e sua gangue. Justiça Eleitoral aponta a tentativa de fraude por parte da Polícia Rodoviária Federal nas eleições no Rio Grande do Norte. Alfacom, o cursinho fascista e sua forma abjeta. Além do marginal Evandro Guedes, eles têm o Norberto Florindo Júnior. Será se o Ministério Público vai investigar esse antro de criminosos? Marcos, bom dia. Os Estados Unidos, através da grande mídia brasileira, estão criando, uma faceta para dizer que a Venezuela está querendo invadir a Guiana. É bom explicar historicamente que a área que a Venezuela reivindica foi feito um acordo no século XIX, mas tem um acordo no início do século XX com os ingleses devolvendo essa área à Venezuela. A parte disso, o interessante é o interesse dos Estados Unidos nessa questão, Olha aqui um vídeo de uma das pessoas que pertence ao Ministério da Defesa dos Estados Unidos. To refer to Western Hemisphere as our neighborhood. Light sweet crude discovered off of Guyana over a year ago. All of the resources, this hemisphere is very rich in natural resources. This region is so rich in resources. You have Venezuela's resources as well with oil, copper, gold, reserves of heavy crude oil, light, sweet crude that was discovered off the shores of Guyana. Rare earth minerals, 60% of the world's lithium in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. 8 countries have the Amazon in these countries. This region matters with all of its rich resources. You've got the lithium triangle. 50% of the world's lithium, heavy crude, light crude, earth element, the Amazon, 31% of the world's fresh water, rare earth elements, lithium triangle. 60% of the world's lithium is in this region. Copper, gold. The resources are so rich. Rare earth elements. Lithium, the lithium triangle is in this region. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. We have 31% of the world's fresh water in this region. The largest oil reserves. I like to refer to the Western Hemisphere as our neighborhood. Marcos, é bom entender que aí, numa parte dessas entrevistas, essa vaca diz a seguinte frase: é bom sabermos que a América do Sul é nosso jardim, nosso quintal. E fala dos interesses. Isso culmina com a ideia da mídia, grande mídia brasileira, inventar que a Venezuela está querendo invadir território da Guiana. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos, todas e todos que nos acompanham. Essa daí é mais uma guerra inventada pelos Estados Unidos. Na realidade, o que a Venezuela está fazendo, de forma extremamente inoportuna, inadequada, obtusa, é tentar uma reparação histórica, justamente no momento em que a Venezuela entende que os Estados Unidos estão desesperadamente tentando pôr a mão nas reservas petrolíferas mundiais através da violência. Não só as reservas petrolíferas.
mas todo o contingente de recursos naturais que são muito caros ao mundo neoliberal. A chamada produtividade de quinquilharias depende exclusivamente de todos esses recursos aí que essa fulana aí disse veementemente em diversas ocasiões. Terras raras, ouro, cobre, bauxita, lítio, são inúmeros recursos, além do petróleo. Não é coincidência termos a presença dos Estados Unidos em todos os grandes conflitos em que existe petróleo por trás. Também não é coincidência que os americanos tratem isso daqui como o seu bairro, né, a sua vizinhança. Necessariamente pelo fato histórico dos Estados Unidos terem patrocinados todas as ditaduras acontecidas na América do Sul e ter mantido, ter potencializado essa postura militar de que o povo é um bocado de porco e qualquer coisa para controlar essa porcalhada basta dar lavagem. É assim que os Estados Unidos se comportam em relação ao povo da América Latina. Fique sossegado que isso daí é meu. Eu vou usar na hora que eu quiser. Essa é a contrapartida que os Estados Unidos está dando em relação à liderança do Brasil no Mercosul e nos BRICS. Incomoda demais os Estados Unidos. O Brasil ser líder na América do Sul, levar em consideração a exumação do Mercosul, tornar essa economia extremamente fundamental, tornar o BRICS uma realidade de ações em que o Brasil é um protagonista, a partir da ideia da desdolarização da economia. Isso faz com que os Estados Unidos acreditem que é hora de agir. Eles já estavam agindo. Na tentativa de golpe do exército brasileiro. Já estavam agindo. No entanto, a incompetência do exército brasileiro agora preocupa de diversas formas. Para conter uma possível invasão do território brasileiro pelos venezuelanos, para poder enviar tropas para a Guiana, o Brasil vai mandar 8 ou 10 blindados, não importa. Chegarão lá na fronteira daqui a um mês. Se os americanos destinarem um porta-aviões saindo agora para a costa da Guiana, esse porta-aviões chegará primeiro do que os blindados brasileiros. Então, esse conflito preocupa de todas as formas. Obviamente, nós não estaremos sozinhos. Não tenham dúvidas. Mas até se abrir as portas para aliados como a Rússia, como a Índia e como a China, também abrirão-se as portas para várias outras negociatas, com presenças indesejáveis de diversos exércitos dentro das terras brasileiras. Obviamente, o Maduro é o exemplo da pilantragem política da América do Sul. Maduro aprendeu tudo com os Estados Unidos, pelas retaliações, pelos boicotes, pelo tratamento espúrio, pelo menosprezo e pela tentativa histórica de os Estados Unidos invadirem aquele país e tomarem de conta do petróleo. A notícia de que o Brasil entrou, foi convidado e entrou, não é? Só falta a burocracia, no grupo da OPEP+, chamado OPEP Plus, incomodou bastante os Estados Unidos. Essa independência na produção de petróleo
se houver competência econômica, representa a recuperação dos lugares no ranking das economias mundiais exercidos pelo Brasil durante os governos da esquerda. É óbvio que essa é a praxis da multipolarização econômica. O que tanto apavora os Estados Unidos. Na realidade, em uma análise da geopolítica mundial, é fácil constatar que o grande derrotado são os Estados Unidos. Porque perdeu o bonde da história. Porque tratou a economia como se nós estivéssemos em tempos de guerra o tempo inteiro. E assim ele fundamentou seus dividendos na produção de armas, na fabricação de conflitos, no patrocínio de ditaduras sanguinárias, em detrimento da garantia da sua reserva de mercados. Quem está em jogo agora, na Guiana, são as empresas americanas, que lá exploram o petróleo. Isso tem que ter um cuidado todo especial para que a nossa diplomacia e a nossa política externa não vacile. Essa falácia da Guiana de dizer que o Brasil tem que ser o líder e evitar a guerra é a pressão americana, jogando a responsabilidade no Brasil para que o Brasil faça com que a Venezuela devolva o que ainda não tem. Colocar o território no mapa é uma coisa. Burocratizar, ocupar o território é outra coisa completamente diferente. Israel está provando para o mundo como é que isso se faz na prática. Através da mortandade, da matança, do aniquilamento, do extermínio, da crueldade, da violência, matar crianças e mulheres para que novos guerreiros não nasçam. Estratégia de selvageria, não tenha dúvidas. Eu só digo uma coisa: cuida que o futuro catastrófico está bem aí. Fala, Sandro. Os Estados Unidos, Marcos, eles não admitem que estão na derrocada, né? Eles não admitem. O nosso querido Hildo Moraes dá bom dia, guerreiro da comunicação, Cadiz, salve amigos, lá de Porto Alegre, Hildo do Crato, Antônio Milton Iguatu, bom dia. Cadiz diz assim: BRICS hoje é uma nova ideologia, uma nova logomarca, um novo way of life, que parece assustar o tio Sam. Não é, professor Marcos? BRICS significa um mundo mais multipolar e menos dólar circulando. A grande verdade. Marcos, ontem o nosso querido Paulo César fez aniversário. Mandou as mensagens para você, para todos os nossos queridos internautas. Hoje ele não poderia participar, porque estaria alcoolizado, mas disse que assiste mais tarde. Então, parabéns, Paulo César. Grande Paulinho. Parabéns, Paulinho. Paulinho Rush. Paulinho Rush. O ministro Silvio Almeida foi à Câmara de Deputados e destroçou mais um idiota. Dessa vez, ele desmascarou essa turma do fascismo do MBL. Eu já imaginava que o senhor não consideraria suficiente a minha resposta. Falamos depois, o senhor faz videozinhos, cortezinhos para dizer que venceu o debate. Isso é tipicamente do grupo de extrema-direita, do qual o senhor é um dos líderes, e que tem como algo usual fazer insinuações difamatórias. Então o senhor vai recortar esse vídeo e dizer que venceu um debate que o senhor nunca se propôs a fazer. E o grupo ao qual o senhor pertence é um grupo também responsável pela deterioração do debate público no Brasil. Eu tenho o direito de me posicionar politicamente porque fui
vítima de ataques. E posso mostrar aqui, o deputado faz uma série de videozinhos, coloca aqui uma série de posts atacando a minha honra, fazendo insinuações, e, portanto, eu tenho o direito de responder na condição de ministro de Estado que sou. Deputado, inclusive, é o seguinte: se o senhor acha que há alguma coisa de errado com as condutas que são tomadas pelo Ministério, tome as providências cabíveis. Caso contrário, o senhor estará prevaricando. Aliás, eu gostaria de aproveitar esse momento. Eu quero aqui franquear minha solidariedade com o padre Júlio Lancelotti, que tem sido vítima de ataques covardes por parte de um ex-membro do seu grupo. Sobre não ter políticas para vítimas, isso mostra que o senhor não tem o menor conhecimento sobre como funcionam as políticas do Ministério, porque, na verdade, as principais políticas do Ministério são para as vítimas. E reafirmo o que eu disse: o senhor e o seu grupo são um dos grandes responsáveis por desestabilizar a política brasileira, a democracia brasileira. Eu reafirmo isso. Marcos, a verdade precisa ser dita para esses fascistas. Silvio de Almeida sempre se coloca de maneira contundente. E aí esse Kim, sei lá o quê, está se vitimando junto com esse movimento fascista chamado de MBL. Esse povo diz que não apoiou Bolsonaro agora, né? Mas eles estavam juntos e estão juntos com o ladrão de joias e sua gangue. E são fascistas, sim. E atacam ainda mais o padre Júlio Lancelotti. É a nojeira de seres abjetos que saíram do esgoto para a política brasileira, né? Olha, é muito fácil saber qual é o DNA do MBL. O MBL é completamente patrocinado, é cria de laboratório da Fundação Paulo Lemann, líder do G3, sócio majoritário do G3. O MBL nasceu nos esgotos da Faria Lima. É um batalhão de choque da extrema-direita, responsável por disseminar fake news, bem antes mesmo da existência do Gabinete do Ódio. O Gabinete do Ódio, engendrado pelo Carlos Bolsonaro, pelo Eduardo Bolsonaro, pelo Olavo de Carvalho, tem inspiração direta na compliance, né, do MBL. São forças que tentam, como disse o ministro, desestruturar, desintegrar a política. A principal missão deles é fazer com que a política seja destronada. Em certos momentos, eles conseguem fazer isso. Eles abriram as portas para o aparelhamento do Estado. O aparelhamento do Estado é uma expressão teórica, utilizada por alguns pensadores, principalmente pessoal da escola de Frankfurt. O aparelhamento do Estado é quando você coloca nos cargos principais pessoas que são suas aliadas e que irão trabalhar por objetivos particulares. Portanto, é uma traição direta ao povo que paga os impostos e faz com que todos esses vagabundos sejam empregados. O MBL representa exatamente isso. Basta que você perceba a desastrosa, espúria, cebosa, cruel, maligna campanha que se faz contra o padre Júlio Lancelotti. É o MBL. Nunca esqueça que o MBL fez com que o presidente do MBL fosse lá para o conflito entre Ucrânia e Rússia e fossem gerados os vídeos mais asquerosos da nossa história recente. Com o Mamãe Falei e o presidente do MBL falando sobre a vulnerabilidade das mulheres ucranianas, tornando-as presas fáceis para a libido e para as taras da extrema-direita. Mesmo que late
do que acontece nas salas da Alfacom, do cursinho Alfacom. Se o Evandro Guedes ensina como estuprar cadáveres de mulheres, o presidente do MBL e o Mamãe Falei foram para a Ucrânia falar como as ucranianas são belas, como elas são pobres, como elas são presas fáceis. E que lá seria o paraíso para quem gosta de pegar mulher. Essa é a estética da ralé. Tenho falado constantemente sobre isso. O Kim Kataguiri é uma invenção direta do Paulo Alemão. Como é a estética nacionalista do MBL, que defende as privatizações. Exemplo acontecido ontem, a Lesp autoriza a privatização da Sabesp através de porrada. Através de porrada. E aqui eu faço mais uma crítica à oposição, no caso, o PT e os partidos de esquerdas que se ausentaram da votação. Você não tem que abandonar o campo de batalha. Isso não é estratégia, não, cara. Esse povo não entende a linguagem da civilidade. Mesmo que isso traga suportes para uma possível gerência jurídica, numa tentativa de anular, que todos nós sabemos que isso não vai acontecer. Nunca houve na história do Brasil a anulação de uma privatização. Caminho para que isso aconteça será São Paulo ter um governador de esquerda e a cidade de São Paulo ter um prefeito de esquerda. Que foi a nossa esperança, no sentido das privatizações, incluindo a Eletrobras, quando os votos foram dados a Lula. Mas o que tem acontecido até agora? Nada. Absolutamente nada. Não existe sequer nenhum movimento dentro da esquerda para a revogação da reforma do ensino médio, para a revogação da reforma trabalhista, do processo de terceirização, que foram ambos, reforma educacional e reforma trabalhista, empurrados goela abaixo pelas manobras ditatoriais do golpe de Temer. Temer continua solto. Como permanecerá solto, livre e ainda dentro do seu mandato o Moro, que vai depor hoje? Ou você tem alguma esperança que Sérgio Moro perca o mandato? Todas as manobras foram feitas nas barbas da esquerda e da imprensa progressista, que não diz absolutamente nada sobre. Houve uma reviravolta no TRF4, em termos de posses de aliados de Sérgio Moro. O TRE também, do Paraná, teve essas mudanças estratégicas para a blindagem de Sérgio Moro, e essa blindagem acontecerá, independente do desastre que seja o depoimento de Sérgio Moro, que sempre é. A forma como o ministro simplesmente patrolou esse deputadozinho de fundo de cueca prova a incompetência soberba da extrema-direita no Brasil. Mas quem se importa com essa ignorância, com essa falta de competência? Se todas as estruturas estão ocupadas para a permanência da ocupação do Brasil pelos grandes donos de capital. Os grandes conglomerados financeiros no Brasil continuam dando as cartas. O Banco Central continua na mão deles. O Congresso Nacional continua na mão deles. O Poder Judiciário continua na mão deles. Com uma ou outra vitória aleatória da justiça, né? Ou seja, toda essa dicotomia que nós vivenciamos
está ilustrada de forma peremptória pela grosseria, pela brutalidade, pela a postura totalitária, ditatorial do Tarcísio em São Paulo, com pesquisas mostrando que a população é contrária, nem mesmo a população que votou em peso nesses jumentos queria a privatização da Sabesp. Mas para eles não importa, o que importa é o cumprimento das promessas de campanha, para eles o que importa é botar a sua parte dessa transação bilionária em seus devidos bolsos, em seus devidos paraísos fiscais. Ou você já esqueceu que Paulo Guedes e o presidente do Banco Central têm contas em paraísos fiscais? Paulo Guedes exerceu a maior autoridade econômica do país por 4 anos. O presidente do Banco Central está aí, em exercício, com suas contas dos paraísos fiscais. Contas em paraísos fiscais servem apenas para sonegar impostos, lavar dinheiro e dar prosseguimento na vida de supremacia bandida. É o Brasil, cara. O que aconteceu ontem com os manifestantes levando cacetada, spray de pimenta nos olhos, pancadaria, humilhação, é o que é o Brasil. Agora, imaginar que a população vive uma letargia é simplesmente desalentador. Da mesma forma que hoje ninguém está nem aí, a população, eu digo povo, não está nem aí para o que Sérgio Moro vai dizer hoje. Para o povo, tanto não importa se Sérgio Moro será cassado ou não hoje. Basta que você veja o próprio Poder Judiciário. Janones vai ser cassado antes mesmo do resultado do processo de cassação de Sérgio Moro. Pode ter certeza. E com toda a coleção de rachadinhas que a família Bolsonaro tem. Nunca nenhum processo andou. Queiroz se candidatou foi a cargos políticos, deputado federal. Queiroz que operou todas as contas de rachadinha de Flávio Bolsonaro. Queiroz amicíssimo do Adriano Nóbrega. Funcionário do Adriano Nóbrega no escritório do crime. Aquela matéria que nós publicamos ontem aqui, falando sobre o Adriano Nóbrega, aquele deputado, né, o pastor do PSOL, ele explicando as ligações, né, da família Bolsonaro com a milícia. E ele não afirmou categoricamente que o Adriano Nóbrega é quem inicia o projeto de ostentação das milícias em Rio das Pedras. É Adriano Nóbrega que funda o modelo que hoje é exercido. E faz com que o Cláudio, lá do governador do Rio de Janeiro, seja top nas infovias com Cláudio Castro morreu. Morreu por quê? Porque ele é o próprio crime. É difícil no Rio de Janeiro você saber distinguir quem é polícia, quem é bandido, quem é político, quem é quadrilha. É difícil de você saber quem é que é bicheiro, quem é que joga no jogo do bicho. Difícil. E esse é o modelo que é acompanhado pelo Brasil. Ou você acha que a concepção de quadrilha ela é uma excelência do narcotráfico, uma excelência da milícia? Não, a concepção de quadrilha, com todas as apostas voltadas para a impunidade, através do aparelhamento do Poder Judiciário, é um modelo criado, parido pelo poder público brasileiro na figura dos seus políticos, que ocupam os cargos mais importantes, de presidente a vereador.
Essa é a concepção criminosa. Veja o que a Braskem está fazendo no estado de Alagoas. Quem é o estado de Alagoas? O estado de Alagoas é um modelo de feudo. É um modelo de como o agronegócio toma de conta. É um modelo de como a simbologia da fazenda, do latifúndio, ainda é a estrutura do inconsciente coletivo, dessa birosca chamada Brasil. Por que é que você acha que o fetiche de todo político é ter uma fazenda? É comprar quilômetros e quilômetros e quilômetros de terra e criar gado puro. Porque é o status absoluto da história do Brasil. Ser dono de faixas eternas de terra, criar gado puro, representa o nosso status quo mais elevado. Vestir aqueles ternos brancos de linho caro, usar aquelas roupas com tecidos importados, seda e etc., perfumes, montar um cavalo de raça que custa muito mais do que a própria sustentabilidade da família brasileira. É símbolo de status, é símbolo de poderio, é você ser dono dos escravos. É a nossa estrutura, é o exemplo que Alagoas dá. Quem é Arthur Lira, se não um senhor de escravos? Que ascendeu como? Ascendeu roubando dinheiro público. Na maior cara de pau do mundo. E o que você às vezes o brasileiro se furta a querer ver é que essa é a arqueologia do poder no Brasil. Criam-se os feudos, as capitanias hereditárias dentro das prefeituras e elas se expandem para o governo federativo. Arthur Lira agora quer ser senador. Vai percorrer o mesmo caminho de Sarney, de todos eles. Aécio, qual minha ponte? Qual é o cotidiano dos políticos brasileiros que envolvem uma fazenda? Que não envolve uma fazenda. Uma fazenda que eu digo uma terra com gado, com pocilgas, com aras, com plantações, com pistas de pouso para que aviões com cocaína se deleitem. Isso é a vida pública brasileira, cara. O que o ministro fez com o Kim Kataguiri é o que deveria acontecer como normalização da vida pública brasileira. Mas não, esse ministro é uma exceção, como é uma exceção Flávio Dino. Flávio Dino que teve... Veja bem o que é que eu vou dizer aqui, cara. Flávio Dino que teve a compliance, sei lá pronunciar essa porcaria, da esquerda em neutralizá-lo. Flávio Dino, político proeminente, respeitado pela sua honestidade, pela sua integridade, pelas suas ideias, pela sua articulação discursiva, pela sua clareza analítica. Flávio Dino recebe como compensação uma coisa valiosa. Você ser ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro hoje é você ser quase um rei. Eu digo quase porque tem muitos ministros que não se sentem assim. E eu espero que o Flávio Dino, uma vez titular do Supremo Tribunal Federal, não se sinta um rei. Mas Gilmar Mendes se sente, Barroso se sente, Lewandowski se sentiu. São as estruturas do poder no Brasil. O que o ministro fez com o Kim Kataguiri deveria ser a regra, não a exceção. Mas é assim que nós somos. É assim que a população brasileira é. Alheia, absorta, ignorante,
muitas vezes burra, muitas vezes estúpida, mas sempre alegre, mas sempre habituê das infovias, que trazem videozinhos engraçadinhos, com frasezinhas descoladas, com humor bem afiado, para que risos efêmeros sejam fabricados e a boiada continue passando. É isso que nós somos. Marcos, o Wildo Moraes diz aqui, ó, esses extremistas não disfarçam mais quando acusam sem provas e usam a imunidade parlamentar para o cometimento de crimes. Cadiche diz, ministro Silvio Almeida, me representa, é bom demais. Professor, ontem, Marinjone falava no Facebook que uma fala contundente de Lula teria evitado a privatização da Sabesp. Não me contive e respondi que ainda estamos esperando a reestatização da Petrobras, ou da Eletrobras. Hildo diz, se for caçar políticos do Congresso por rachadinha, que é peculato, não fica a metade. Eu também acho, viu, Marcos? Eu acho que desses 99 do PL, 100 tem rachadinha. Cadiche diz, Lula é sim meu presidente. Voto nele desde sempre e seguirei votando. Mas enquanto seguir em cima do muro, atirando pedra em gato, não resolverá uma série de questões importantíssimas em nosso país. Concordo demais. Hildo diz, o golpe das Americanas que ninguém foi indiciado. Aqui o crime compensa muito. Marcos, essa questão da Americana, amanhã nós vamos tratar, porque é absurdo. Não foram indiciados, como o Hildo está dizendo, e ninguém diz nada com esses caras. Né? Mas antes, vamos falar do bandido, o ladrão de joias. A Justiça Eleitoral confirmou que todo mundo sabia. Mas é importante nós vermos o quanto foi inverídico, Marcos, a eleição na votação do ladrão de joias. Porque foi muito forma proibitiva de os eleitores de Lula chegarem às urnas. Olha aqui. A Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte preparou um relatório que aponta indícios que, de fato, as blitz da PRF no segundo turno interferiram na dinâmica da votação dos eleitores. Por que esse documento é importante, Sadi? Como você já disse, ele é a primeira vez que a Justiça Eleitoral coloca isso no papel. Isso foi juntado a uma ação que corre no TSE sobre a campanha de Bolsonaro e também na esfera criminal há um inquérito da Polícia Federal que apura se as blitz tentaram interferir na eleição para beneficiar Jair Bolsonaro. É no âmbito desse inquérito, vale lembrar, que o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, está preso há 3 meses desde o dia 9 de agosto deste ano por ordem do Supremo Tribunal Federal. Qual que é a suspeita desse inquérito da PF? Que as blitz foram feitas em cidades onde Lula tinha uma votação mais expressiva, com o intuito de atrapalhar os eleitores de irem ao local de votação e, com isso, beneficiar Bolsonaro. O documento, Sadi, ele se refere especificamente aos eleitores de uma cidade chamada Campo Grande, que fica no interior do Rio Grande do Norte, a 272 quilômetros da capital natal. Mas ele é tratado pelas autoridades aqui em Brasília como um indício técnico e contundente de que as abordagens nas estradas feitas pela Polícia Rodoviária Federal tiveram, sim, potencial de gerar impacto. Marcos, para se ter uma ideia nessa cidade que o jornalista da Globo News fala, Lula teve no primeiro turno 76% dos votos. Bolsonaro, 26%. E aí
teve blitz até 15 horas, para a população não ir votar. Daí o resultado eleitoral. Eu lhe pergunto, Marcos, o seguinte. Silvinei Vasquez, que era o comandante da Polícia Rodoviária Federal, e o Anderson Torres, o ministro, são os verdadeiros culpados dessa história. Mas você acha, Marcos, que esses caras iam fazer isso sem ordem do presidente? Precisa mais de quê para esse ladrão de joia ser preso? Ah, meu Deus do céu. Precisa que a nossa esperança ela se cumpra, cara. E ela não quer se cumprir. Esse é que é o problema. Agora eu fico imaginando aqui. Olha, analise aí o tempo que a Polícia Federal do Rio Grande do Norte tem essas provas. Imagine aí o tempo de posse dessas provas. A forma com que os bolsonaristas, o nazismo, o fascismo do governo de Bolsonaro fez, sem se preocupar em apagar vestígios, leva qualquer investigação da Polícia Federal a ser imediata, traz os resultados de forma imediata. Agora eu fico imaginando quantas reuniões, quantos debates, quantas discussões acaloradas, quantas idas e vindas aconteceram nos porões da Polícia Federal para se chegar a esse relatório com tanta letargia, com tanto atraso. Agora, faça um exercício de associação de ideias e veja que em tudo o que diz respeito às investigações contra o nazismo e contra o fascismo no Brasil, são lentas. Veja as investigações feitas pela Polícia Federal quanto ao Gabinete do Ódio, que diz respeito ao mesmo processo da interferência da Polícia Rodoviária Federal nas eleições. Veja quanto tempo. Quantas vezes o Alexandre de Moraes prorrogou as investigações do Gabinete do Ódio. Porque sabe ele que as investigações já dizem quem são, onde moram, o que comem, o que vestem, o endereço, as companhias, o que é que faziam, quais eram os equipamentos. A investigação da Polícia Federal diz tudo. Está entendendo? Agora, faça um exercício de associação de ideias e perceba que Dallagnol está solto, não é perder o mandato, está solto. Autor de crimes bárbaros, não só no que diz respeito à jurisprudência, envergonhou, mijou na Constituição brasileira, defecou na Constituição brasileira, junto com o Sérgio Moro. Está solto. A perca do mandato é igual àquela situação de ultimato do TCU a Bolsonaro. Olha, eu sei que você roubou as joias, mas você tem 15 dias para devolver as joias. O problema não é você devolver, cara. O problema é que você, como presidente do Brasil, você roubou o próprio patrimônio público. A mesma situação com Dallagnol. Olha, eu sei que você roubou milhões na Lava Jato, eu sei que você fabricou delações premiadas falsas, eu sei que você criou, arquitetou depoimentos falsos, criou provas falsas, mas você vai perder o mandato. Perder o mandato, uma ova, tem que estar preso. Não existe nenhuma representação legal para que Sérgio Moro e Dallagnol sejam presos. Estão soltos, estão simplesmente no poder, Sérgio Moro ainda está no poder. E não acontece absolutamente nada, eles continuam fazendo as mesmas artimanhas. Veja o que é que está acontecendo agora no TRF4. O Paraná se tornando uma república dentro da federação. Quem é que está no poder?
É Lula, cara. Mas qual é a preocupação principal de Lula? Pacificar, apaziguar o Brasil. Uma conversa fiada. Para ele mesmo, Lula, ser preso 580 dias, foi numa rapidez impensável em todas as instâncias do Poder Judiciário brasileiro. Tem gente esperando a finalização de processos por 40 anos. Processos mínimos, posse de terra, crime passional, crime não sei o quê, coisas mínimas. Mas para prender Lula, 580 dias, para achincalhar a imagem do PT, para tentar pulverizar a esquerda no Brasil, condenaram um ex-presidente no auge da sua... como é que eu posso dizer? Da sua empatia com o povo, da sua popularidade, sem provas. E num processo extremamente acelerado. Agora veja os passos de tartaruga em relação às tentativas de golpe de Bolsonaro. Eu vi aí uma matéria, porque nosso tempo é curto, não dá para comentar tudo. Eu vi uma matéria, o pessoal dizendo com esses sitezinhos de esquerda progressiva, né? Que tem uns sitezinhos que eu vou dizer que são perrengues demais. Estampando a manchete. Justiça espera vídeo do Facebook para abrir uma representação contra Bolsonaro. Peça a mim, cara, que eu tenho esse vídeo. Peça a Antônio, peça a Francisco, peça a Roberto, peça a Sandro, peça a Rafael, peça a Giorgio, peça aos nossos internautas, que todos eles têm esse vídeo postado por Bolsonaro logo após o famoso 8 de janeiro. Aí você vem querer que eu acredite que depende da autorização do Facebook? Isso é empurrar com a barriga, cara. Isso é brincar com o povo brasileiro. Olhe o tempo que a Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Norte chegou para concluir em um relatório oficial o que todo mundo, eu digo é todo mundo, Cazaquistão, Azerbaijão, Cochinchina, Inferno da Pedra, todo mundo sabe que a Polícia Rodoviária Federal fez o que quis para atrapalhar as eleições. A Polícia Rodoviária Federal se tornou milícia de Bolsonaro. Por que todo mundo sabe? Porque eles fizeram de forma ostensiva. Crentes que ganhariam as eleições, crentes que ficariam impunes. Não ganharam as eleições, mas continuam impunes. Silvinei Vasquez está sendo beneficiado para ir para hospital, para usar a tornozeleira eletrônica, para não sei o quê, enquanto o Zé Buchudo da esquina, que roubou uma lata de leite ninho, apodrece na cadeia mais suja que existe no país, sem direito a nenhuma espécie de regalia. Mas o golpista, ele tem todas as regalias, inclusive o direito de dizer que é bipolar, que no momento ele não estava tomando medicamento, que bebeu, que cheirou cocaína, que... Tá entendendo? E eu lhe convido, acompanhe hoje o depoimento de Sérgio Moro e veja se ele vai sair caçado. Quem é caçado é o Fala Leonel, é a TV Fala Leonel, é o Espia Cariri, que passou 7 dias punidos pelo YouTube por veicularmos
Olha qual foi o motivo. Veiculamos um vídeo da BBC em que judeus criticam judeus. E fomos caçados. E um judeu que diz que tinha orgulho de ter matado Jesus Cristo. Pois Aí é. disseram que a gente estava fazendo campanha de ódio contra o povo judeu. Pois é. Você acredita nisso, cara? Você acredita, na esquerda, que no auge da confusão, com os militantes apanhando da polícia, e eles se retiram da votação? Presta atenção, cara. Que se retirar da votação, tá lá os seus militantes apanhando, levando cacetada. Veja as fotos. Tem vídeo. De sindicalistas, de manifestantes, de estudantes, com talhos no supercílio, com rachaduras na cabeça, de apanhar de cacetete. Aí você se retira da votação para ser engajado no politicamente correto. É descoladinho, mas é inútil, viu? Sua postura civilizada perdeu o bonde, meu amigo. Nós estamos no auge da decadência moral. No auge. Você tem um sujeito que viraliza ensinando. Olhe, meu amigo, para você deixar dessa postura de pantufas, de ser esquerda de boutique. Essa palavra nem existe mais, né? De ser esquerda de H. Nós temos, um nazista, num cursinho preparando militares, preparando pessoas que farão concursos militares, ensinando como se estupra um cadáver de mulher, meu amigo. É esse o nível. Aí você vem com suas bandeiras de lugares de fala, se ausentar da votação. Que lindo o seu protesto. Que lindo a sua postura. O problema da esquerda no Brasil é o passadismo. O passadismo. Fala, Sandra. O Wildo diz aqui uma coisa. Ele diz assim, ó, ninguém da mídia denuncia porque eles anunciam. Ou seja, ele está falando aqui do trio de ladrões da Americanas, né? Não denunciam porque eles mantêm, né, todo mundo. O G3, duas empresas do G3 patrocinaram diretamente o BBB em contratos bilionários, junto com a Braskem. O Antônio Milton diz, ó, Marcos, o presidente da República precisa se decidir, pois até o momento ele compactua com essa vagabundagem deixada pelo governo Bolsonaro. Vergonha. Aí, Marcos, aqui a gente tem aqui um outro vídeo para relembrar as pessoas quem é esse cursinho de marginais, chamado de Alphacom. Olha aqui o tipo de gente que diz estar ministrando aula. Aliás, estão ensinando as pessoas a matarem. Deixa eu explicar uma coisa para você, que você não tem essa noção. Trabalhei 27 anos na periferia. Ninguém trabalhou mais na polícia nesse Alphacom do que eu. Nenhum. Nem em Cascavel, nem no Fortaleza. Quem mais tempo de polícia tem sou eu. Quem mais matou fui eu. Quem mais torturou fui eu. Quem mais conhece vagabundo aqui sou eu. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Trabalhei 7 anos em órgão prisional, 20 em periferia, boca do porco, do sapo. Então, aprenda o que eu vou te dizer. Filho de peixinho, peixinho este. Entendeu? Então, uma vagabunda criminosa
só vai gerar o quê? Um vagabundinho criminoso. Só isso que vai gerar. Por isso que quando eu entrava chacinando, eu matava todo mundo. Mãe, filho, bebê, foda-se. Eu já elimino o mal na fonte. Não é? Vou deixar o diabo crescer? Não, não. Princípio da economia processual. Não é? Marcos, esse bandido está solto. Tá E solto. ainda ministra a aula, né? Se é que podemos chamar, nesse cursinho vagabundo chamado Alfacom. Que volto aqui, abri o detalhe, viu? Abri o parênteses. A Alfacom serviu de inspiração para muitos cursinhos aí. Muitos cursinhos que atuaram na formação de homens e mulheres que pretendiam e pretendem seguir carreira militar. E foram tidos como excelência. Tá entendendo? Qual é o método utilizado por esse nazista? O mesmo método que está sendo utilizado em Israel. Por que é que se morre tanta criança, se morre tanta mulher? Para não deixar que aqueles rebeldes cresçam. Mas não são rebeldes por serem anarquistas, por serem terroristas. São rebeldes por serem vítimas da desmoralização, da escravização, do vilipêndio, da violência, do estupro, da tortura. Esse determinismo aí, essa metodologia aí, presta atenção, quero dar carteirada não, que eu não sei absolutamente de nada. Eu aprendo com tentativas e erros. O que ele está esboçando aí, ninguém matou mais do que eu. Ninguém mais chacinou mais do que eu. Quando eu entro chacinando, eu mato a todo mundo. Porque a vagabunda vai procriar vagabundo. Você sabe que teoria é essa? É o determinismo. É uma corruptela do darwinismo. Filho de peixe, peixinho é. Pensamento neopositivista. O neopositivismo é que engendrou, é que procriou todas essas doutrinas de escravização do povo, com direito ao extermínio, com direito à eugenia. São ideologias neopositivistas, reducionistas. BRICS, Mercosul, lugar de fala para minorias, defesa dos direitos humanos. Toda a missão espiritual, eu não digo religiosa, não, espiritual, do Júlio Lancelotti. Tudo isso é holismo, paradigma que se contrapõe ao reducionismo, ao cartesianismo, ao determinismo. Determinismo social impede a movimentação das classes sociais, impede a dialética, imobiliza a sociedade em castas. Filho de peixe, peixinho é. Uma coisa extremamente ultrapassada, maldosamente manipulada. A vagabundinha vai procriar vagabundinhos. Tá solto, cara. Tá solto, não acontece nada. Não tem Ministério Público que investigue, não tem representação, não tem queixa-crime, não tem nada. Tá solto. Aí vem aquela velha pergunta retórica. Quem se importa? Quem se importa? Ele tem a profunda esperança,
de exercer a sua crença determinista. Uma vez ele ensinando o nazismo aos seus pretensos concurseiros das carreiras militares, ele irá produzir nazistas. É a crença dele. Essa é a crença dele. É assim que funciona. É assim que a estrutura é reproduzida, é sedimentada, é entronizada. Tá entendendo como é que é? Fala assim. Marcos, o que mais impressiona é que, como você já falou, tem grupos educacionais que acham que esse cursinho de marginais é um bom cursinho. Nossa querida Franci, de São Luís, dá bom dia. Quero pedir desculpa a ela, Marcos. Ela pediu para me mandar o link e eu esqueci hoje pela manhã na lista. Ela não recebeu. Bom dia, Francinha. Mas amanhã estaremos de volta no canal TV Fala Leonel, né? Amanhã, com certeza. Cadiche diz: cambada de asquerosos, ensinam isso nos cursinhos. Depois querem que os PMs façam o quê? Que nas chacinas. Bah, revoltante, muito revoltante. Lembrar, Marcos, amanhã a gente volta. O nosso querido amigo, né, lá dos Estados Unidos, nós temos lá o Irineu e um outro colega, o Guilherme, ele me disse que pedi para ele dar uma olhada, ele investigou e averigou. Ele disse que os sionistas criaram um escritório gigante no Vale do Silício para denunciar canais que falam em genocídio de palestinos. Então, é mais uma prova, né, que nós fomos de maneira injusta denunciados, né, pelo ódio do povo sionista. Mas amanhã estaremos, Marcos, de volta em todas as nossas plataformas. Seguimos e passamos esses 7 dias, passamos ilesos. Agradecer a todos, todas e todos, né, que nos apoiaram. E amanhã estamos de volta. Bom dia, Marcos. Bom dia, Sandro. Bom dia todos, todas e todos que nos acompanham. Boa tarde, boa noite a você que nos assiste fora do nosso horário ao vivo. Grande abraço mesmo. Eu estou recebendo aqui os parabéns de muitas pessoas, já nesse canal alternativo que nós estamos utilizando. Já muita gente me dizendo aqui que está fazendo as inscrições. É bom que você faça a inscrição nesse canal e vai lá no YouTube e procura o nosso canal oficial, que é TV Fala Leonel. Se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha, indica para amigos e inimigos e faz com que nós tenhamos o joinha, que é para nos dar força, para que o nosso conteúdo chegue a mais gente no maior número possível. Se você puder, certo, você faz um Pix de qualquer valor para a nossa chave de Pix, leonel@falaleonel.com.br, ou, se preferir, faz um depósito em conta corrente, Banco 336, agência 1000 ao contrário, C/C, 171 15, dígito 6. Nós agradecemos a sua contribuição. Até amanhã, estaremos de volta. Até amanhã. Amanhã estaremos no canal TV Fala Leonel também. Abraço.